Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. Hoje eu gostaria de conversar com você como uma amiga, sabe? Se eu pudesse sentar com você agora e a gente pudesse tomar um café juntas, como uma amiga que quer o seu bem e que poderia te dar alguns conselhos sobre desenvolvimento pessoal e amadurecimento emocional. Eu começaria te dizendo para você não ter pressa. A maturidade, ela não tem um cronômetro. Cada um amadurece no seu tempo. Mas ela acontece em pequenas escolhas diárias, nos desafios, nos tombos que a gente leva e principalmente na forma como a gente se levanta, na forma como a gente lida com as situações. Esse seria o primeiro conselho. Eu também te diria para você não discutir com pessoas. É isso mesmo. Quando você tiver um amadurecimento emocional, você vai ver que não vale a pena discutir com quem não está aberto a ouvir a sua opinião. Então, não vale a pena o seu desgaste emocional. Vale a pena, de repente, que cada um coloca a sua opinião, mas você não precisa ficar querendo mudar a opinião do outro. Então, cada um coloca a sua opinião, cada um fica com a sua opinião e está tudo certo. Outro conselho, você também não precisa estar sempre certo, né? Você não precisa ter aquela opinião sempre rígida, formada. Porque eu penso assim, eu sou assim. Em algum momento, você pode refletir e ver que aquela sua ideia pode ser mudada, né? Você pode concordar com a ideia da outra pessoa e não tem problema nenhum nisso, de voltar atrás e ver que a ideia da outra pessoa, de repente, estava mais correta, né? Ou que você mudou de ideia. Tá tudo certo, você não precisa ser rígida o tempo todo. Eu também diria para você parar de esperar o tempo ideal das coisas. Eu sei que cada coisa tem o seu tempo, né? Tem coisas que a gente realmente precisa esperar, porém não existe o tempo perfeito. Se você ficar esperando ter coragem, tempo, motivação ou aprovação, né, de alguém, você vai acabar perdendo oportunidades. Então, o que eu tenho te dizer, amiga, faça com medo mesmo. A vida começa a se abrir quando a gente age, quando a gente toma atitude, mesmo que imperfeita, mesmo que insegura, mas que a gente se movimente, que a gente crie coragem e vá atrás dos nossos objetivos. Eu também diria para você cultivar o autoconhecimento como um hábito. Pergunte-se sempre: o que eu estou sentindo? Por que essa situação me afeta tanto? De onde vem essa dor? A maior liberdade é saber quem você é realmente, só você sabe. E o que você valoriza e o que você não está mais disposta a aceitar. Escrever sobre si mesma, fazer psicoterapia, meditar ou até conversar com quem te entende de verdade, sem julgamentos, tudo isso ajuda você a se entender melhor. E quanto mais você se entende, mais você evolui, mais você tem o amadurecimento emocional, porque você sabe quem você sabe o que você quer, você consegue distinguir os seus sentimentos e agir com autocontrole, porque você tem autoconhecimento, você se conhece. Outra coisa que eu diria é: atenda a se ouvir mais antes de ouvir o mundo. Nem todo conselho serve para você. Às vezes você pede um conselho a alguém, mas você não precisa levar para si o que aquela pessoa disse.
Ouve o que você tem aí dentro, a voz que está dentro de você. Nem toda cobrança externa é justa. E nem todo barulho lá de fora é mais importante do que sua voz interna. A sua voz interna é o que mais importa. O que você quer fazer? O que você está sentindo? Ninguém tem essa capacidade de tomar decisões ou se colocar no seu lugar de maneira de saber mesmo o que você está sentindo. É só você que sente, tá aí dentro, dentro de você. Então, fortaleça a sua intuição. Ela é sua aliada mais sábia. Sabe quando você pensa assim, nossa, parece que alguma voz ali apita na sua cabeça, de tipo assim, esse não é o caminho correto, ou relacionado a alguma pessoa, assim, nossa, parece que essa pessoa não me passa uma energia legal, e enfim. E depois acontece coisas que realmente se concretizam com aquele pensamento seu. Então, é porque tá dentro de você, de repente algo intuitivo. E tem pessoas que são muito sensíveis, né, à energia e enfim, e depois se concretiza. Ou quando você pensa assim, você tá para tomar uma decisão e você deixa de fazer algo. E depois acontece algo lá na frente que você fala assim, nossa, bem que eu senti que eu tinha que fazer aquilo e eu não fiz, né? É porque está dentro de você, você sente as coisas, você tem essa percepção do mundo, das pessoas, né? Então aprenda a se ouvir mais. A dor também ensina. Crescer dói. Vai doer mudar, vai doer se afastar das pessoas, mesmo que não haja briga, mesmo que seja algo natural da vida, né? Ciclos diferentes, objetivos diferentes, mas tudo isso faz parte. Não fuja do desconforto. Ele é um dos maiores sinais de que você está saindo do lugar comum e indo em direção à sua verdadeira versão. Muitas vezes a gente foge de se sentir desconfortável com a gente mesmo, né? Com algumas decisões. E também a gente, às vezes, foge de se sentir desconfortável com pessoas, né? Ao não falar o que a gente sente, a não conseguir dizer não. E a gente acaba fazendo coisas que não é do nosso agrado, não é do nosso querer, né? Então, muitas vezes é preciso sair desse lugar desconfortável para ir de encontro com a nossa verdadeira versão, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente almeja. Tenha responsabilidade emocional. Reconheça que a vida que você quer construir depende mais de você do que qualquer outra pessoa. Não se vitimize, mas também não se culpe demais. A chave está no equilíbrio entre se acolher e se impulsionar. O que eu quero dizer com isso, né? A sua vida depende de você. Muitas vezes a gente acaba colocando a culpa no outro, né? Eu não faço isso porque o outro não deixa, porque o outro não permite, ou eu faço isso para agradar ao outro, né? E a sua vida depende de você mais do que qualquer outra pessoa. Tem coisas, na verdade a maioria das coisas, só você pode fazer por você. Então, pare e reflita o que você quer fazer. Esquece o outro, esquece a opinião do outro, esquece se você vai desagradar ao outro. Ouve você, o que você quer, e isso não é egoísmo. Cuide do seu corpo e da sua mente como um compromisso de amor. Aqui não é sobre estética, é sobre energia, disposição e clareza mental. Se mover, né, fazer alguma atividade física, se alimentar bem, descansar e silenciar a mente são formas de dizer a si mesma: eu me respeito, eu me cuido, né? Se eu pudesse dizer aí um conselho para você e até para mim mesma na adolescência, né, ou quando eu era um pouco mais jovem, não que eu não seja, mas
na fase dos 20 anos, vamos dizer assim, eu diria: faça musculação, se movimente, aprenda a dizer não. Você não precisa agradar todo mundo o tempo todo, você não precisa estar disponível o tempo todo. Escolha as suas batalhas. E isso não é egoísmo, isso é se colocar como prioridade, se colocar em primeiro lugar. Muitas vezes você se sente se doando para os outros e de repente você se doa tanto, e em algum momento você sente que não é correspondido. E quando você precisa, não tem aquela pessoa ali disposta, né, a te ajudar, a te ouvir. E aí você se pega pensando, nossa, eu ajudo tanto as pessoas, por que quando eu preciso eu não sou ajudada? Então, de repente, é a hora de você repensar. Por que você precisa estar sempre disponível? O que está por trás disso? Por que você precisa sempre agradar as pessoas? Você pode dizer não e tá tudo bem. Aquela outra pessoa, ela vai se virar, ela vai dar o jeito dela, ela vai resolver o problema dela, que não é seu. Escolha onde colocar sua energia. Isso é sabedoria. Escolha quando dizer sim. Diga sim com propósito. Quando você pode dizer sim, mas que não vai afetar os seus planos, o seu objetivo, a sua rota. E também quando não vai te desgastar emocionalmente e não vai gastar toda a sua energia. Confie no processo. Você não precisa ter tudo resolvido agora, mas você precisa continuar, seguir em frente. Cada passo que você dá, por menor que pareça, já está te levando adiante. O amadurecimento, ele é silencioso. A mudança, muitas vezes, ela é invisível até que se torne inevitável. Então, muitas vezes, você vai tendo esse amadurecimento emocional de forma silenciosa, você não vai sair gritando aos quatro ventos, mas quando você percebe, é algo que muda internamente. E quando muda em você, as pessoas também vão passar a perceber essa mudança, esse amadurecimento. Lembre-se que ninguém tem tudo sob controle. Na verdade, a maioria das pessoas está tentando entender a vida, assim como você, assim como eu. Então, seja gentil consigo mesma. A vida não precisa ser uma corrida. Na verdade, ela é uma jornada. E você está exatamente onde você precisa estar para se tornar quem você é ou quem você quer ser. E isso faz parte do seu amadurecimento emocional. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, se identificado. Se eu pudesse dar algum conselho para alguma amiga, que conselho você daria sobre amadurecimento, sobre desenvolvimento pessoal? Escreva aqui nos comentários qual é aquele conselho que você daria para sua amiga tomando um café juntas. Então é isso. Se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilhe com aquela amiga querida, que talvez não esteja entendendo muito algumas situações, às vezes é meia impulsiva, às vezes não se valoriza, às vezes não consegue enxergar as coisas com clareza e também para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.